Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast, o seu podcast com conteúdo prático, direto ao assunto, sempre trazendo informação para quem é produtor e para quem é técnico. E hoje a gente vai estar falando de um assunto que eu posso dizer que é relativamente novo. É uma coisa que já está circulando por aí, mas ainda carece de bastante informação. A gente vai falar sobre soluções biológicas pensando no solo como alicerce da produtividade. Mas antes de eu apresentar o meu convidado, que está aqui na minha frente, eu quero falar do nosso novo patrocinador. Mas olha aí, nós estamos metidos agora. Eu quero agradecer a gurizada da Embaá, Aviação Agrícola, uns baita de uns parceiros que estão conosco aqui nesse projeto, acreditando. O Zig, agora tocando o negócio, fez toda uma revolução lá. A gurizada está com um avião novo, está com caminhonete nova, equipamento. Fizeram toda uma reorganização para poder atender a Uruguaiana da melhor forma possível. Então eu já deixo aqui um abraço e um salve para a gurizada da Embaá que está conosco. E no final eu já vou dar um presente da Embaá aqui também para o nosso convidado. Mas bueno, nós andando aqui, eu vou apresentar o meu convidado agora, que é um amigo. Fico feliz sempre de estar recebendo um amigo aqui na nossa conversa. Ele é filho de produtor rural e se criou trabalhando com agricultura. Ele é engenheiro agrônomo formado pela PUC. Além disso, ele tem MBA em Business Intuition e Agronegócios na Faculdade Antônio Meneghetti. Também tem MBA em Ciências da Mente e Liderança Humanizada. Ele atuou 4 anos como consultor técnico numa empresa de sementes, onde nós trabalhamos juntos, né? E depois 3 anos como sócio-gestor de lavoura arrozeira. E hoje já fazem 5 anos que ele atua como sócio-fundador da Consult Plant Soluções Biológicas. É um prazer estar falando contigo hoje, meu amigo Ednei Hereno. Prazer todo meu. Agradeço a oportunidade aí, Vinícius. A gente vem fazendo esse trabalho aí que a gente considera inovador, né? Eu venho focado nesse estudo aí de biológico já há 5 anos, né? Desde que eu fundei a minha empresa aí, a gente começou a trabalhar primeiramente com consultoria e depois a gente foi evoluindo, vendo que precisava ser feita alguma coisa diferente nas lavouras por causa que os resultados vinham muito apertados, né? Então eu comecei a buscar essas opções, né? E aí eu me deparei com com os manejos biológicos e a partir daí começamos a trabalhar com alguns produtos focados na linha de solo, né? Então já venho estudando bastante essa área aí de biológica, é uma área que é nova, vamos dizer assim, apesar de ser muito antiga, mas a ascensão dela é nova, né? Então ela vê isso aí, o Brádio Rhizobium é uma das coisas que hoje é uma tecnologia antiga que viabiliza o soja. Se não fosse o Brádio Rhizobium, nós não teria como produzir soja no Exato. Brasil. Depois veio os Aspirillum e hoje a gente tem várias ferramentas aí que auxiliam aí, principalmente o soja. O arroz ainda tem algumas que em teste aí, a gente trabalha com uma tecnologia específica em solo, que daí como ela vai tratar essa biologia do solo, ela vai dar uma condição melhor para qualquer cultura que tiver instalado, né? Então, a gente vê que a gente entende que a base de qualquer cultura é o solo, né? Então, a gente vê que a gente tem que ter um olhar diferente para o solo, né? É isso aí. Sabe que ao longo desse podcast a gente vem conversando muito sobre enxergar a lavoura não só como uma cultura, mas como um sistema. E quando a gente pensa em soluções biológicas, que é o que a gente vai falar muito hoje, como tu mesmo já disse, é uma coisa relativamente nova. Eu acho que ali naquele período da pandemia ganhou muito espaço, né? O pessoal começou a trabalhar muito com soluções biológicas, pensando na parte, por exemplo, de adubação. Vamos trabalhar com fosfato natural, que é uma alternativa, porque começou a pesar no bolso. O pessoal começou a ver ali que o adubo na pandemia deu aquele pico, foi a R$5.000 a tonelada praticamente, e aí o pessoal, preciso achar alguma coisa diferente para eu estar podendo fazer na minha lavoura. E aí aos poucos começou a ganhar espaço essa parte das soluções biológicas. Para a gente começar entrando no tema, Ednei, eu te pergunto,
Como que tu enxerga hoje que a gente está trabalhando o solo? O que eu vejo assim? Em relação ao solo, eu vejo que a gente evoluiu muito quimicamente, né? Então hoje, falando em arroz, o projeto 10 aí foi um divisor de águas, né? Não só pela adubação, mas todo um sistema, como tu está dizendo, todo um manejo, né? Mas a gente evoluiu muito na química, né? No soja também, em outras culturas. Quimicamente, a gente hoje ainda tem a evoluir, né? Porque daí nos macros a gente evoluiu bem e a gente está deixando muito a desejar nos micros. Eu acho que tem algum gap aí dos micros que podem ajudar bastante, alguns específicos aí que vem sendo trabalhado. E aí é uma questão muito pontual de lavoura a lavoura, de caso a caso, talhão a talhão, né? Não é uma coisa que tu pode generalizar, né? Então, mas os micros é uma questão aí que pode ser trabalhada aí na parte de adubação. Mas não evolui muito nessa parte. E aí a parte de física do solo também se evoluiu bastante, mas aí pensando principalmente em culturas de sequeiro, né, que tu não faz menos revolvimento, a questão de plantas de cobertura e tudo. Só que essa parte biológica estava se deixando de lado. E como tu falou bem, na pandemia, com toda essa questão do pessoal olhar a saúde como uma base para te, vamos dizer, sobreviver, né? Aí todo mundo se deparou com uma situação que nunca, vamos dizer assim, essa geração nunca tinha passado, né? De uma pandemia daquela forma. Então, e aí todo mundo começou a olhar essa questão de cuidar da saúde. Então, e aí a partir disso aí começou a ter um movimento de cobrança sobre a qualidade dos alimentos a partir desse ponto. E com isso, e além disso, né, toda essa questão de exportação e coisa, e a inflação de adubo aí, para as questões de logística e coisa. Então, as duas coisas levaram a muitos estudos sobre manejo biológico que estavam engavetados ser colocado, vamos dizer, ser apresentado, né? E a partir daí começou a desenvolver muita coisa aí. E hoje, falando mais especificamente em soja, se a gente pegar bionematicidas, o controle de bionematicidas o que é investido, quase 80% é investido em biológico e 20% no químico. O que eu quero dizer com isso? Que o produtor viu que o químico não está dando conta do nematóide, principalmente em soja, né? Arroz, ainda a gente não tem estudo, a gente sabe que tem essa situação no arroz, a gente não tem estudo específico de quanto isso aí prejudica, qual é o nível de dano econômico, né? Para te identificar um investimento, né? Mas a gente sabe que já tem essa situação, mas tu pegar em bionematicida hoje é 70% a 80% do mercado hoje, e a gente está falando de bilhões aí, né? Então hoje, e aí com os bionematicidas veio vindo outras alternativas, né? Para solo, com condicionadores de solos e várias funções. Então eu vejo assim que hoje tem um outro olhar para essa parte. Hoje já não se fala mais química e física, é um triângulo, química, física e biológico. O olhar hoje para o solo tem que respeitar esses três parâmetros. Porque eu dou muito exemplo, às vezes, para produtores de arroz, assim, ó, sobre quando a gente pega uma área virgem, uma área nova. Às vezes a química dela não é a das melhores. Uma solo, às vezes, que está muito tempo parado e não foi nunca adubado. É um campo nativo e coisa. Mas aí tu faz uma química, às vezes é pior quimicamente do que a área que tu está plantando. Só que quando tu cultiva aquela área e colhe, a tua produção normalmente é melhor, né? Claro. Então o que ele tem? Ali tem uma questão biológica totalmente diferente, né? É um ambiente que está equilibrado biologicamente, então ele vai ter uma resiliência para a planta, vai ter uma ciclagem de nutrientes. Então tudo isso mostra que tem uma relação biológica também que interfere. E depois, claro, a gente, pela necessidade dos manejos, a gente acaba degradando esse solo. O arroz principalmente porque tu não tem como não fazer o revolvimento, né? Onde já foi tentado várias opções de preparo, tentar colher no seco, mas não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que depende do clima também, né? Então é bem desafiadora, dá para evoluir algumas coisas, mas ainda é um ponto que trava e prejudica bastante essa questão biológica, né? Sabe, eu vou puxar o teu gancho que tu falaste antes com relação a nematóide.
só para aproveitar esse gancho mesmo, geralmente para arroz a gente não avalia muito isso, mas tem áreas, e não são poucas, que eu tenho certeza que se a gente fizer uma análise e for olhar a fundo, é bem provável que tenha nematóide. Na minha cabeça eu já estou pensando numa que eu quero ver se esse ano ela está em pousio, ano que vem vai ser lavoura. Eu quero ver se eu vou nessa área, coleto, mando para laboratório, porque eu tenho quase certeza que tem nematóide nessa área. E é uma coisa que às vezes passa batido, e como tu bem disse, os biológicos controlam muito melhor do que os químicos. E eu ainda quero ver se trago alguém, estou costurando aí com um cara que ele é bom nessa parte de nematóide, para ver se a gente conversa sobre isso, porque eu acho que é um tópico bem interessante. Mas para a gente voltar a falar de biológicos especificamente, Ednei, quando a gente fala de biológicos, basicamente a gente vai estar falando pro solo, né, de fungos e bactérias. Ainda existe um pensamento, às vezes, quando se fala em fungo e bactéria, como coisas maléficas, mas não necessariamente são. Tudo depende de um balanço. Então eu acho que, de repente, até para a gente começar de um começo, você pode falar um pouco sobre isso, da diferença de fungos maléficos e fungos benéficos, da mesma forma as bactérias, porque tem os que vão te ajudar a produzir e os que vão atacar a tua planta, né? É bem isso. Na verdade, os estudos que mostram aí é que a gente não conhece nem 5% dos micro-organismos. Então, tu imagina o quanto tem para evoluir nessa parte, né? E aí, o que acontece? E a gente sabe também que a maior parte não é patogênico. A grande parte não é patogênico. A questão é que a gente cria um ambiente que é propício para o patogênico. Sim. O que acontece? Tem muitos micro-organismos patogênicos que se alimentam das moléculas de herbicida, glifosato e coisas, e gostam de sais. Os nematóides têm alguma coisa sobre isso aí também. Então, muitos herbicidas acabam gerando herbicidas acabam gerando uma condição propícia para desenvolvimento de alguns patógenos, porque ele vai selecionando. O que acontece quando a gente vai fazendo manejo? Ele vai selecionando os mais fortes, e às vezes é justamente o patogênico, e vai desequilibrando. Quando o ambiente está equilibrado, tu tem fungo, bactéria, nematóide, protozoário, macro e microartrópodes. Tem uma cadeia, tem uma pesquisadora americana que chama a cadeia alimentar do solo, que esse estudo dela mostra o que tem a cadeia alimentar no solo que tem na floresta. E ela faz um estudo buscando como a gente traz isso para a agricultura, como a gente insere esse modelo na agricultura, porque na floresta ninguém aduba. E aí a floresta só desenvolve, né? Só cresce, cada vez mais cresce, e algumas árvores crescem na sombra, sem ter contato com a luz, e consegue se desenvolver. Então, o que acontece? Ali tem uma interação biológica muito forte e tem uma ciclagem de nutrientes. Então, a planta vai fazendo fotossíntese, vai pegando carbono, vai liberando, vai derrubando folha, vai convertendo, vamos dizer, fermentando aquela folha, vai transformando em nutriente. Então, é um ciclo. Porque o sol e água são gratuitos, né? Então, claro. Eu falo, às vezes, tu deixa uma área parada, tu tá perdendo dinheiro. Sim. Tu passa um tempo descoberto, tu tá deixando de colher algo, vamos dizer, o carbono, que produz, que é a base da matéria orgânica. Tu deixa de puxar algo que é de graça, né? Sim. Então, é antieconômico esse manejo, né? Então, o importante nesse sentido é a gente entender que nem tudo, o nematóide também, a maior parte dos nematóides são benéficos. Eles são essenciais, porque uns são cicladores de alguns nutrientes, outros são predadores de outros nematóides. A questão é justamente isso, que normalmente os patogênicos são mais resistentes a algumas moléculas de herbicida, de fungicida, inseticida. E a parte fúngica, que é o problema o principal, que eu vejo assim que os solos mais agrícolas, que eu faço algumas análises biológicas para ver quando a gente vai começar o manejo, para a gente ver como é que está aquela área, né? Então, normalmente eu não encontro, a área que é bastante agricultada, não encontra praticamente fungo. E o fungo tem um papel muito importante na produção de agregados, né? A liberação de dados dele ali, ele que dá origem aos agregados. Então, automaticamente, quando tu não tem fungo, tu não vai formar agregado, compactação. Solo desestruturado. Então, a parte da compactação tá justamente porque não tem uma biologia ativa nesse sentido. E o fungo é muito sensível. Então, é sensível a herbicida, é sensível a fungicida, nem se fala, né? Mas ele é um organismo muito mais sensível. Então, quando tu vai desequilibrando os sais, né, dos adubos,
Então, vamos dizer assim, o que a gente tem que ver como conciliar a parte dos químicos com os biológicos para agredir o mínimo possível. Porque tu não muda vou mudar do químico para o biológico de uma hora para outra. Não, isso aí não existe. Se tu fizer, não vai quebrar. Então, a empresa tem que sempre olhar. A saúde financeira tem que ser em primeiro lugar. Então, tu tem que fazer uma transição nesse processo e ir acompanhando a evolução do seu solo para te ver o quanto tu vai, vamos dizer assim, substituindo algumas coisas, né? Mas não pode ser de uma hora para outra. Tu tem que fazer gradual e muito monitoramento. Aí a chave é monitorar para te saber quando tu entra, quando tu não entra, para te não fazer aplicação desnecessária, né? E aí o biológico também tem uma necessidade de fazer aplicações mais sequenciais, porque tu tem que estar sempre mantendo aquele organismo ali para quando o patógeno entrar ou uma praga entrar, ser atacada por ele e morrer, né? Uhum. Tu falaste uma palavra que ela é muito importante nessa nossa conversa, que é equilíbrio, né? Aquele exemplo que tu trouxe mais cedo, tu mesmo acabou de responder ele. Por que uma área que está mais tempo parada, que quimicamente ela não é tão boa, a gente vai lá e planta e colhe mais? Pode ser pela questão biológica, geralmente porque aquele solo está equilibrado, biologicamente falando. Com o passar do tempo, tu vai cultivando esse solo, tu vai tendo operações mecânicas em cima dele, tu vai fazendo monocultivo, que na nossa região ainda é uma coisa bem comum, tu vai desestruturando esse solo, tu vai acabando com boa parte dos micro-organismos que são benéficos e vai selecionando os fitopatogênicos, como tu muito bem falou. Eu fiz toda essa volta para te perguntar o seguinte, agora na prática, como é que eu faço para eu começar a reverter isso aí, na prática mesmo? Porque a gente sabe que vai precisar melhorar a estrutura de solo, melhorar a condição de solo para a gente atingir outros patamares produtivos. Se a gente pensar hoje o cenário do arroz, se a gente pensar o cenário da soja, a gente tem uma obrigação de ser mais produtivo. Com o que a gente está colhendo hoje, não está fechando a conta. Sim. Então, e os micro-organismos, essa parte biológica, com certeza pode nos ajudar. A pergunta é, como é que eu faço para eu sair do ponto A e chegar no ponto B? Um fator importante no começo é fazer alguma diagnose também. Primeiro tu entender se tu tem algum patógeno já te prejudicando. Então análise aí, tem uma análise mais específica que é a metagenômica, que é uma análise mais cara, mas ela dá o teu raio-x como se fosse um DNA do teu solo em relação a micro-organismo. É uma análise muito técnica, também mais complexa de entendimento. E uma análise que eu uso mais é a análise Soil Field Web, que ela é baseada nesse estudo dessa americana Elaine Egan. Então, que ela estudou justamente cada cultura tem uma especificidade de comunidades que tem que ter para ela ser, vamos dizer assim, mais eficiente. Então, ela estudou tudo isso e ela criou um método para isso. Então eu uso essa análise para identificar alguns pontos, se eu tenho patógenos, nematóides patógenos, se eu tenho presença de fungos, né? Uhum. Bactérias, a gente sempre sabe, os solos nossos agrícolas são ricos em bactérias. Só que daí tu tem que saber até que ponto aquelas bactérias são boas ou ruins. Então tu consegue ter um parâmetro desse sentido. Então esse diagnóstico é um ponto importante para começar. Depois eu vejo assim, a gente trabalha muito com uma inundação biológica, né? A gente usa esses condicionadores de solo, né? Que não são nem bioinseticidas, nem biofungicidas. São condicionadores. O foco deles é reequilibrar a biologia do solo. Não é um controle específico de uma praga ou uma doença. Mas tu identificou a praga e a doença, tu vai entrar com, vamos dizer assim, identificou lá que tem problema de fitófora, alguma coisa assim, tu vai entrar com a tricoderma e alguns outros aí, bacilos, mas aí tu entra com aquele ali, tu entra igual com um condicionador de solo, para te trabalhar essa biologia, para te reestruturar essa biologia, né? Então os condicionadores de solo são a ferramenta inicial aí que eu vejo como uma das principais, porque daí tu gera uma competição em volumes maiores. Daí a gente trabalha com doses de micro-organismos em um pouco maiores que essas quando a gente trabalha com bioinseticidas ou biofungicidas, para realmente tu dar um impacto nesse solo e gerar realmente vamos dizer assim,
um impacto na estrutura biológica dele. Deixa eu ver se eu entendi só. O condicionador de solo, ele não é um micro-organismo em si, mas ele dá a condição para que o micro-organismo que tu for aplicar ou mesmo outros micro-organismos benéficos do solo possam se sobressair. É mais ou menos isso? Tem as duas partes. Tem produtos que geram isso aí, mas o principal, normalmente, esses condicionadores sólidos são alguns grupos de micro-organismos. São grupos de micro-organismos. O que acontece? Alguns grupos ali, quando eles entram, são altamente competitivos. Uma das chaves desses, justamente, são bastante resistentes. Então, porque tu colocar um micro-organismo sensível, ele não vai... Tipo, a gente está falando de 50 bilhões por grama, né? 50 bilhões de micro-organismos por grama de solo. Então, tu colocar um micro-organismo frágil, ele não vai conseguir nem sair. Por isso que a maior parte é um trabalhado direto na semente, porque se tu jogar ele no solo, ele não vai conseguir competir com os organismos que tem lá. Então, a base, primeiramente, tem que ser micro-organismos bem vamos dizer assim, competitivos, né? Bem competitivos. Sim. E eles também, a partir do momento que eles começam a trabalhar ali no solo, os metabólitos que são liberados da decomposição que eles geram ali, tem que ser também bioativadores da biologia benéfica. O que ela vai fazer? Além de suprimir alguma coisa dos patógenos, ele também vai gerar ali compostos como vitaminas, enzimas e antioxidantes que vão estimular também a biologia que tu tem no solo que tá inerte. Então vai fazer com que também comece a aparecer a biologia que tu tem ali, que ela não está conseguindo se sobressair. É um ciclo virtuoso. Isso aí. Uma coisa boa puxa outra coisa boa, quando tu vê, vai melhorando. Eu anotei aqui a diagnose, depois a inundação biológica. Depois que tu faz essa inundação biológica, tem algum acompanhamento? Tu faz de novo uma nova coleta no solo para te ver qual é os níveis? Quanto tempo leva para te notar algum tipo de melhora no teu solo? Isso, o ideal é fazendo esse acompanhamento pós o cultivo ali, mas falando aí vai depender muito do solo, né? O que acontece? A nossa região, quando tu pegar os solos mais rasos, que tem próximo à rocha, são os solos mais resilientes. Porque ele tem ali, a rocha, até tem estudos sobre pó de rocha nesse sentido, mas aí como a gente tem essa condição de ter a rocha próxima e ela tá liberando ali vamos dizer assim, muitos nutrientes ali que são essenciais para esse desenvolvimento. Então, esses solos mais rasos que tem essas rochas que dão mais basálticas, eles já geram uma condição também de desenvolvimento desse solo de se recuperar mais rápido. Mas é um processo que vai depender de cada solo, do nível daquele solo e também do que o produtor consegue fazer de mínimo de revolvimento, de colocar. É importante que também, mesmo tu fazendo essa inundação, tu busque fazer alguma diversificação de cultura, né? Ou trabalhar melhor. Como assim, o que a gente tem muito problema na nossa região é os solos úmidos. Tem muitos lugares em que não vai outra coisa, mas aí nós temos uma ferramenta espetacular que é a pecuária. A gente o rume do gado é uma biofábrica ambulante. Então, o que acontece? Eu acredito que a gente tem muito a evoluir na pecuária para ajudar esse sistema. Tipo, saiu do arroz, tu já tem que entrar com uma pastagem de verão, bota o azevém e depois entra com a pastagem de verão, que vai reestruturando esse solo e com uma lotação diferenciada de gado. Se possível, se tu fazer rotação com gado vamos dizer assim, um pastoreio mais intensivo, tu consegue distribuir melhor essa urina e essas fezes do gado, tu vai acelerar mais esse processo, entendeu? Então a ferramenta que eu vejo para nossa região ali, as que dá para fazer rotação, tu vai com outras plantas, mas o gado eu acredito que é uma ferramenta essencial para a gente aproveitar esse potencial da região, né? E acelerar esse processo aí de regeneração do solo, né? Sabe que eu concordo contigo 100% com relação a isso? Porque a gente já começou lá no início falando de sistema, né? Sistema de produção, a gente não trabalhar com a cultura, pensar em sistema. O Felipe Celal, professor da UFPEL, esteve aqui conosco, a gente teve uma conversa sobre ILP, basicamente, mas falando um pouco de tudo. E eu lembro, não sei se é exatamente esse número, tá? Mas depois dá para voltar lá no episódio que tá o número certinho lá. Mas com relação ao arroz, por exemplo, tá? Eu acho que era 60% da exportação do
do potássio, do fósforo, potássio. Do potássio do arroz, ele ficava na palha. E aí, se tu não entrar com o gado ou com uma cultura subsequente que possa reaproveitar esse nutriente, depois tu vai ter uma chuva, tu vai ter lixiviação, tu perdeu o nutriente. Ou seja, adubei a cultura do arroz e depois, logo na sequência, o que sobrou desse nutriente que não saiu no grão, né, ficou na palha, eu tô perdendo. Então, tu entrar com culturas de cobertura, tu não deixar o solo nu, é benéfico de várias formas, né? Pensando no ponto de vista de nutrição e também do ponto de vista de biológicos. Eu queria que tu me falasse mais sobre isso, o quanto que a gente pode estar deixando de ganhar de dinheiro quando a gente deixa essas áreas paradas, do ponto de vista biológico. Do biológico, com certeza, é grande. O que acontece? A biologia precisa de planta. Uhum. Ela precisa do exudado das plantas para ela estar ativada. Então, a partir do momento que tu tem uma área em pousio sem planta, tu não tem atividade biológica. Tu vai, no máximo, que vai conservar é patógeno. Os teus micro-organismos benéficos vão sucumbir ou eles vão ficar em estrutura de resistência esperando uma condição melhor. Então, a partir do momento que tu sai de uma cultura, o ideal é tu já ter outra planta ali ciclando para fazer justamente isso que tu falou, aproveitar bem esses nutrientes que estão ali disponíveis, porque a primeira chuva eles vão ir para o solo. Outro ponto importante é fazer com que falando em arroz, fazer com que essa palha fermente em vez de oxidar. Uhum. O que acontece? Quando tu tem um ambiente que está desequilibrado biologicamente, ele, em vez de fermentar aquela palha e transformar em matéria orgânica, em transformar em nutrientes para o teu solo, ela pode oxidar, que é quando tu chega numa área e ela está com cheiro ruim. O que acontece? Ela está oxidando e aquele cheiro ruim são os gases. Uhum. Então, o que acontece? Os gases, na verdade, são os nutrientes que, em vez de tu tá ficando no teu solo, tá indo pro ar, tá indo embora, entendeu? Então, esse ponto é importante. A gente não tem que procurar ajustar o sistema para entrar o mais rápido possível com outra cultura. E quando assim, e aí um problema assim é sempre justamente essa palha aí do arroz. O que fazer para distribuir melhor aquela palha na hora da colheita ali, para não ficar muito localizado, e se possível entrar e dar uma emparelhada para que o azevém se desenvolva um pouco melhor. E no verão, a saída daquele no verão tem que entrar com uma cultura de verão ali, com um sudão que vai muito bem nessa região. Uhum. E eu estou acompanhando uma área de um cliente ali no plano que ele fez o ano passado, um sudão muito bem conduzido, plantado na época, nasceu muito bem, apesar da seca, ele se desenvolveu muito bem, e ele conseguiu usar uma carga animal alta e ele faz uma rotaçãozinha que não é nada demais, 3, 4 piquetes, não é algo exagerado. Sim. Só que daí ele consegue mais ou menos dar uma altura de corte. Tu não tem a ideia da qualidade do azevém que tinha nessa área. E outra área do lado que ele não conseguiu fazer bem esse manejo com o sudão, uma área ele ficou com mais ou menos uma cabeça, essa que não deu para fazer bem o manejo, ficou mais ou menos uma cabeça por hectare. Essa outra ele estava com 5 cabeças por hectare. Oh. Então, tu já tem aí tu tem, além do ganho, aí quando tu tá com 5, tu já tem esse ganho biológico da biofábrica animal. Sim. Então, vai ter mais esterco, mais urina, mais... E a gente tá falando de carbono, que acontece? Se tu tá mantendo uma carga disso, tu imagina quanto tu tá produzindo. Exato. Quanto tu tá captando de carbono do meio, né? Então, quanto tu está trazendo da atmosfera, algo que é gratuito. Exato. Então, esse é um princípio de sustentabilidade que a gente tem que olhar, de conduzir, sempre ter plantas eficientes. Eu vou plantar, mas tá complicado, eu vou só botar semente. Cara, não vale a pena. Uhum. Porque daí vai ficar aquele troço assim e não vai desenvolver. Tu tem que... E não tô falando de adubar um horror, mas às vezes é 50 kg de ureia... que tu coloca ali numa pastagem... Um cheirinho de fósforo, né? Ou daqui a pouco tu só trabalha com um MAP ali, uns 70 quilos. Cara, mas é tanto. Mas a resposta do azevém é muito maior, ou a resposta do sudão nem se fala, né? Então, não precisa fazer adubações estrondosas. Claro que tu pegar nessa área aí do cara que ele tinha 6 cabeças, tu tem que levar um pouco mais essa adubação, mas não é tanto assim. Só que tu imagina o quanto que ele está tendo de resultado nessa área. Então, a gente tem que olhar que, às vezes, a gente tem que avaliar, e se é para fazer sem adubação, faz uma área menor e aduba. Perfeito. Entendeu? Eu concordo. Porque daí, nem que tu... eu não tenho caixa para fazer em toda a área.
Vamos fazer um sistema como se eu quero recuperar essa área. Recupera como se divide em 3 partes, vamos dizer, ela faz 30% esse ano, no outro ano investe 30% e no outro ano 30%. E aí quando tu vê, tu passou, assim, o ideal é se tu fizer tudo já no primeiro, que tu vai acelerar esse processo de regeneração biológica. Mas se não der, procura fazer dessa forma que tu vai ter uma forragem de qualidade. Então a questão também hoje, o campo é caro, né? Aí tu imaginar ali tu ter uma cabeça por hectare. Na verdade, quando tu tem uma soca às vezes de arroz, tu não tem nem meia cabeça, né? Sai do arroz, às vezes tu não tem nada no verão, né? Se tu não botar uma pastagem, às vezes tu não consegue nem manter uma cabeça, ou tu mantém perdendo peso. Exato. Então, aí às vezes a questão da economia tá te dando prejuízo, né? Tchê, é bárbaro isso que tu tá falando, porque enquanto tu fala, eu vou pensando, e é exatamente isso, tipo, eu vou repetir, é o ciclo virtuoso, porque, vamos lá, aonde eu tenho pontes verdes, sempre eu tenho alguma matéria, alguma planta trabalhando em cima desse solo, eu vou ter mais produtividade, né? Quanto mais planta, mais produtividade, mais vida biológica eu vou ter, mais interação, eu vou ter mais ciclagem de nutrientes, e aí essa ciclagem de nutrientes vai me ajudar a produzir mais, essa produção mais vai me proporcionar colocar mais gado eu vou ter mais esterco, mais urina. Então é um ciclo virtuoso quando a gente faz a coisa bem feita. E quando a gente não faz, é justamente ao contrário. Quando eu trabalho de uma forma mais extensiva, eu não adubo, aí eu já tenho... Ou eu não tenho nenhuma cobertura, ou eu tenho uma cobertura meio feia, aí eu já não posso botar tanto gado. E no final, se a gente pensar em rentabilidade e dinheiro no bolso, atua da mesma forma. Aonde eu faço um investimento, eu tenho plantas melhores, eu tenho mais desenvolvimento, mais biologia, eu vou colocar 5 cabeças de gado por hectare ao invés de uma, eu vou ter mais retorno. Então, para mim é muito claro, com base em tudo que a gente vem conversando e com vários outros técnicos, o legal desse podcast é justamente isso. A gente consegue conversar com diferentes técnicos de diferentes regiões, mas eu concluo que o caminho é mais ou menos o mesmo. E a gente enxergar a lavoura como um sistema, como uma coisa, como um todo, e a gente fazer um investimento no todo. E aí sim a gente vai conseguir ter mais resultado. E assim, aproveitando, Ednei, que a gente tinha falado um pouco antes sobre pó de rocha, eu já vou aproveitar para te perguntar então sobre isso. Eu sei que tu já fez alguns trabalhos, tu acompanha um pouco sobre, eu queria que tu me contasse um pouco mais. Te confesso que para mim é uma coisa que até já acompanhei em algumas áreas, mas eu não tenho muita informação sobre. É válido usar pó de rocha, depende da matéria-prima, depende de onde tu vai comprar. Eu uso só ele, ou se eu usar o pó de rocha, eu tenho que usar algum biológico junto para acelerar essa disponibilização do nutriente ali. Como é que funciona? O que tu tem de informação sobre isso para a gente agregar? Porque também é uma coisa que vem ao encontro dessa agronomia, dessa agricultura mais biológica, né? Sim. Em relação aí a pó de rocha, hoje já tem uma portaria, né? Que é classificado como remineralizador, né? E isso aí, para ele passar para o remineralizador, ele tem que respeitar alguns critérios do mapa ali, de mínimo de nutrientes, não ter metais pesados e ter uma granularimetria ideal. O que acontece? Então, não é qualquer pó de rocha, pó de brita que tu vai jogar na lavoura e vai ter resultado. Até porque ela precisa estar numa micropartícula, né? Então, porque ele não é, a gente chama que ele é biodisponível. Então ele precisa ser degradado por micro-organismos. E quando a gente fala que a nossa região aqui tem muito do pó de basalto, as pedreiras basicamente é basalto. E o basalto é um dos melhores materiais aí em relação a estimular a atividade biológica, porque ele é uma tabela periódica de macro e micronutrientes. Então ali tu encontra 70, 80 nutrientes, né? Então ele tem essa, vamos dizer assim, essa biodiversidade nutricional, né? Na verdade, foi isso que gerou os solos, né? Só que tem um detalhe importante, então quem pensa em usar tem que procurar produtos registrados, né? Para que esteja dentro dessas normas mínimas, porque vai ter que mostrar algum resultado agronômico, né? Para ser aprovado pelo mapa. Segundo ponto,
sozinho, ele é mesmo que tu jogar uma areia, né? Se tu não tiver atividade biológica no solo, tu vai jogar ali, ele não vai acontecer nada com ele, é mesmo que tu jogar uma areia. Então tu vai precisar trabalhar com micro-organismos ou sobre ele, alguns estão manejando aí, aplicam e colocam sobre ele a aplicação de micro-organismos para ajudar a degradar esse material. É um processo demorado, não é uma coisa de um dia para outro, para dia para noite, né? Então é diferente de um adubo químico. Então, inicialmente tu não vai substituir um adubo, né? Tá. Isso é importante, né? Porque às vezes o pessoal, quando quer vender, coloca ele como uma solução, como uma alternativa para o químico. Pelo que eu estou entendendo, ele pode sim ser uma solução, ele pode ser utilizado e ele ajuda, mas ele tem que ser usado dentro de um pacote tecnológico, digamos assim, né? Tu não pode usar ele solteiro. Tu tem que usar ele, mais o uso de micro-organismos juntos. Pelo que tu está falando, uma coisa também alimenta a outra, né? Isso. Tanto o pó de rocha, os micro-organismos, quanto eles vão ajudar a degradar. Então tem um efeito mútuo. E planta também, né? Isso, a planta também ajuda muito isso aí. A planta vai, vamos dizer assim, vai ajudar a ciclar também isso aí. Então precisa, não é, como diz, não existe bala de prata. Quando o cara vem querer vender uma bala de prata para o produtor, ele está vendendo uma ilusão. Então não existe. Tecnicamente a gente tem muita evolução na agricultura, mas tem alguns conceitos básicos da agronomia que a gente não pode deixar de lado, né? Então nunca. Então sempre as ferramentas têm que ser usadas junto, né? Então quando tu vai para um manejo pensando em manejar remineralizadores, tem que estar atrelado aí com trabalhar com micro-organismos. Tem muita gente que o pessoal que está tendo mais resultado com remineralizadores, eles estão usando na verdade ele na compostagem. Ou fazem uma compostagem com um esterco de bovino, às vezes o cara tem tambo, né? Lá para cima tem muita situação, o cara tem o tambo só para produzir o esterco e aí faz a compostagem com o remineralizador no meio. Faz ali um percentual de remineralizador e aí aplica. Então o que acontece? No processo da compostagem já vai degradar um pouco daquele material. Sim. Então, o que acontece? O remineralizador também ele é uma casa para o micro-organismo, então vai fazer com que sobreviva mais os micro-organismos. Claro. Então é uma forma de fazer, uma das formas mais eficientes de fazer e ter resultado do remineralizador é isso, é fazer a partir de compostagem. E qual é a vantagem? Quando tu faz a partir de compostagem, tu tem ali tu consegue fazer um NPK da compostagem, tu consegue ter um nível de nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio. E aí sim tu consegue, com a compostagem, tu consegue substituir de forma igual. Tipo, dá tanto, estou botando 5 toneladas, vai dar 50 de N, 50 de vamos dizer assim, estou dando um exemplo assim, sim, depende de cada material. Mas 50, 50, 50. Claro. E aí tu vê a tua necessidade, tu vê que tu precisa colocar um pouco mais do químico também. Ou se não, se aquilo ali já está suprindo o que tu espera, do que tu precisa de nutrientes, tudo bem, aí tu consegue substituir, mas não com o remineralizador sozinho, mas com a compostagem que vai ter isso aí. É que daí tu fez todo um trabalho em cima dele para tu estar disponibilizando esse nutriente ali no momento, né? Te pergunto, talvez tu saiba, talvez não, mas em média, eu imagino que vai depender muito da matéria-prima, mas fiz uma aplicação de um fosfato natural na área, por exemplo, faz de conta que eu tenho micro-organismos no solo, mais ou menos, tá? Uma situação de um produtor médio aí. Em média, quantos anos ele demora para estar liberando de fato aquele nutriente ali? Eu imagino que não é uma coisa rápida, né? Aí tu tem o que acontece quando esse outro, aí tu já está falando de um outro material. Ele já é mais concentrado em fósforo. E aí vai depender da rocha. Depende muito da rocha. Depende da rocha. Então, tem vários fosfatos naturais que são trazidos de fora. Vai ter uma jazida agora bem próxima nossa, aí, acho que em Lavras do Sul, que eu acho que saiu a licitação e vai começar a ter retirado. Então, só que daí, conforme a rocha, ele é mais fácil de liberação e outros demoram mais. Então, é muito do produto. Aí o que acontece? Quem vai comprar esse produto tem que questionar o vendedor. Claro. Qual é a biodisponibilidade desse produto. Isso então, é importante. Isso aí é essencial. Às vezes tu aplica... tem 8% de fósforo. Aí tu aplica achando que vai liberar num ano, mas daqui a pouco leva 2 ou 3 para liberar aqueles 8% de fósforo. Ou às vezes não libera. Aí é pior ainda. Beleza. Bueno, Ednei, para a gente dar sequência aqui na nossa conversa, foi um parênteses, mas eu acho que foi válido para a gente discutir sobre. Vamos voltar
para a nossa parte dos biológicos. Como é que eu faço, pensando no sistema, pensando como um todo, para eu estar melhorando a saúde do meu solo? Bom, então, como a gente comentou ali, usar o máximo de ferramentas que a gente tem e que se adapta à nossa região. Então, não adianta a gente querer botar, tem muita área que o pessoal tenta colocar os mix, e aí nossas terras aqui tem lugares que vai os mix e outros lugares não vai. Então a gente tem que ver o que se adapta para o nosso solo. Quando você é um solo mais úmido, vai ter que mandar umas azevém, daqui a pouco trevo e cornichão vai bem, algumas áreas vai melhor, outros não. Aí eles têm uma exigência também de nutrição também, aí tu vai ter que repor fósforo, principalmente às vezes os trevos. Então a gente tem que olhar área a área, local a local, e ver o que a gente consegue de trabalhar algumas plantas aí para trabalhar. O sudão é uma planta que vai quase que meio parelho, né? Que se adapta muito bem, né? Quando tu vai em uns solos mais arenosos, aí entra o milheto, aí vai melhor o milheto do que o sudão. Mas de forma geral a gente tem que olhar cada propriedade como uma propriedade, né? A gente sabe mas em base assim, nossa região a gente sabe que é uns solos mais úmidos, que são solos que tem um nível de silt mais alto, por isso que eles permitem o arroz irrigado, e o silt que dá selamento ali também ajuda a segurar essa água, né? Então, tu tem que ter plantas que tolerem essa questão de excesso de umidade. Então, a identificação dessas plantas é um dos pontos, e aí às vezes tu vai fazer teste. Às vezes você tem alguns estudos, a gente sabe que esses aí, como eu citei, vai bem, né? Mas aí outras plantas tu tem que testar daqui a pouco sozinha elas para ver como é que elas vão se adaptar. E às vezes num ano tu não consegue ver. Teve um cliente, a gente fez uma área lá, um ano andou muito bem o nabo. Aí o outro ano pegou um ano seco, né? Aí andou espetacular. O outro ano chuvoso, já não andou. A ver se dá um ano chuvoso é bem complicado nessa região, né? Então a gente tem que ir analisando ponto a ponto aí. Basicamente, então, para eu melhorar a saúde do meu solo, o que eu preciso é de planta. É de atividade biológica para estimular a microbiologia. Vai ser por aí. Ednei, mais uma pergunta ainda com relação a isso, que é assim, ó, como é que eu faço para eu explorar o que o solo tem de melhor para me entregar? E aí, nesse explorar que eu digo para eu conseguir tirar o máximo de produtividade pensando nas culturas. Pensando nisso aí, a gente tem que ter um ponto importante, justamente a gente conseguir reequilibrar essa biologia. Tá. A base segue sendo o básico bem feito ali, a química física ali do solo, a gente procurar fazer isso aí. Mas a gente tem que buscar esse ponto que a gente está batendo aqui também. Não podemos ficar só na química física. A gente tem que ter processo também para fazer tudo. A gente precisa, como diz, tem época de plantio, tudo que é cultivo, tudo que é cultura tem época de plantio. Então a gente tem que respeitar a parte técnica da cultura, né? Que já é bem estudada e já é bem divulgada hoje. Então tecnicamente a gente domina e tem que começar a olhar com outros olhos para essa parte biológica, fazer esse diagnóstico, ver como inserir esses micro-organismos no sistema, como ir melhorando, como trabalhar melhor essa questão da pecuária, qual é as pastagens que vai dar para fazer. E não adianta, a gente precisa estar investindo na área para que tenha essa produção. Tem que siga sempre. Quanto mais a gente conseguir ter produção de planta, mais a gente vai conseguir acelerar esse processo. Entendeu? Senão a gente fica muito tempo com esse vazio de produção, e isso aí é um prejuízo hoje muito grande, né? Que a gente não tem nem ideia de quanto isso aí representa hoje, e às vezes é aquele número que está faltando para o produtor para ele continuar ou não na atividade, porque às vezes ele está focado numa cultura só, numa produção só, que é a produção dele. Claro que a gente sabe que tem produtores que são arrendatários e não tem esse domínio da área, isso aí é uma dificuldade que ele vai ter, né? Então aí é um ponto bem complexo de trabalhar, mas se ele tem um contrato longo, no mínimo, se ele não consegue trabalhar com planta, ele tem que procurar trabalhar no mínimo durante o ciclo alguma coisa de biológico, porque senão ele não vai ter como evoluir. Então, por mais que ele não vai conseguir chegar vamos dizer assim, ao patamar de alguém que tenha o domínio do solo e faça esse manejo com gado e com outras culturas ali de rotação,
ele pelo menos ele tem que inserir essas cargas biológicas aí para melhorar o sistema dele, tornar ele mais eficiente. Para que o que acontece? Se tu não tem uma atividade biológica benéfica ali ativa, tu não tem ciclagem de nutriente. Então, cada ano tu vai ter que botar mais adubo para produzir igual. Exato. Então, parte do nosso problema hoje está nisso. Tem muitos produtores que chegaram num teto e não conseguem passar daquele teto. Os mais eficientes aí, tecnicamente, e estrutura entra a estrutura de equipe para fazer tudo no momento certo, né? E aí o cara aduba bem, só que daí chegou um patamar e os caras, não sei mais o que fazer, né, daqui para frente. E aí provavelmente tá nesse gargalo biológico aí, essa evolução. Então, olhar para esse lado e ver como inserir vamos dizer assim, buscar esse equilíbrio biológico para que... O que acontece? Eu até estava conversando com um produtor essa semana e o cara disse assim, cada ano eu coloco mais adubo e o meu solo está mais pobre. É mais pobre. O que acontece? A cultura está produzindo mais, né? Está conseguindo níveis produtivos maiores, tu está extraindo um pouco mais, mas também a palha que está ficando ali não está sendo ciclada da forma... Tu está perdendo depois do Está sendo perdida. Então, o ponto-chave aí é tu não perder aquele material que sobrou, fora o grão, sobrou ali o material que tem muito nutriente ali. Só que por algum motivo, vamos dizer assim, ele em vez de fermentar, ele está oxidando, está virando gás e tu está perdendo para a atmosfera. Sim. E aí o que o produtor está vendo? Que está decaindo a questão de química do solo dele. Sim. Então, o que isso aí gera? Cada ano ele tem que botar mais para produzir a mesma coisa. E aí ele está num platô produtivo. Então, a gente precisa olhar com outros olhos. Bueno, aqui eu já estou dominando. Agora eu preciso olhar para esse lado, ter outro olhar. Vamos dizer assim, buscar inovar nesse sentido, né? Porque quando a gente fala em biológico, apesar de algumas coisas ser antigas, mas quando a gente vai pensando em solo e falando, como a gente está falando, em condicionamento de solo, é uma coisa inovadora. Mas se a gente não olhar isso aí, cada ano a gente vai ser mais dependente do adubo químico para evoluir em produtividade. E aí chega um ponto que não tem mais rentabilidade para esse sistema. Exato. Então a gente precisa que o sistema nos entregue alguma coisa também. Aproveitar aquele potencial daquele solo ali com essa biologia, que é o que a gente falou daquela terra nova, que quimicamente às vezes não entrega. Não parece que vai entregar, mas aí na hora da colheita ela entrega produtividade alta, porque ela quimicamente ela é mais deficiente, mas biologicamente ela é mais eficiente. Então a planta consegue interagir melhor com os micro-organismos. Quando ela tiver um estresse físico ali, térmico, ou daqui a pouco um vento que judiou ela vai conseguir se recuperar mais rápido. Um estresse de herbicida, a gente sempre sabe que fito de herbicida, tu pode não ver, mas ela está sempre acontecendo. Isso aí é uma coisa que te rouba a produtividade, né? E rouba no silêncio, né? É. Às vezes algumas tu vê algumas na cara. Tu vê ali, fiz uma aplicação de aura e fechou o tempo ali, Deus, tira 7 dias de férias, depois tu volta para olhar o arroz. E aí o problema disso aí, sabe? O ano passado a gente passou por uma situação de gamite, e aí nós fizemos um manejo de um cliente lá. E o que acontece? A gente viu que a gente conseguiu recuperar rapidamente uma fito bem grave, né? Sim. Com esse manejo com biológico e um condicionador de solo. Mas por que acontece? A gente inseriu biologia que interagiu com a planta. Para ela mais rapidamente ela fazer como se ela se curasse. É a mesma coisa que nós. Claro. Se a gente tem um ferimento e a gente tem uma imunidade baixa, vai demorar muito tempo para cicatrizar. A planta é a mesma coisa. Claro. A gente tem que olhar a planta como um ser nosso. E vamos dizer assim, quando a gente fazendo uma analogia entre nós e planta, tudo é ser vivo, quando a gente está com a imunidade alta, a gente dificilmente pega alguma gripe, alguma coisa assim, ou alguma doença, ou se tu tem um corte rapidamente, ele vai cicatrizar. Agora, quando a gente de alguma forma, às vezes por estresse, às vezes por cansaço, não dorme direito, ou não se alimenta como deveria, daqui a pouco por correria do dia a dia, a gente baixa a imunidade. E aí o que a gente precisa? Aí tem algum problema, a primeira coisa que tu usa é o remédio. Os herbicidas, o herbicida no caso é específico a limpar, mas vamos dizer um fungicida, um inseticida, como se tu usasse esse remédio. Quando a gente tem, a Ana Primavera fala muito sobre isso aí,
quando uma planta doente, ela está te mostrando que tu tem alguma coisa mal no que tu está fazendo. Sim. Então tem um desequilíbrio ou nutricional ou biológico no teu solo. Então a gente começar a olhar de outra forma. Eu digo, opa, peraí. É uma forma mais preventiva de tu trabalhar, né? E tu olhar assim, o que acontece? O produto em si, ele é um remediador, assim como um remédio. Claro, remediou, claro. Bueno, o que eu faço daqui para frente para que o ano que vem eu não tenha esse problema da praga de novo? Porque, vamos lá, a partir do momento que eu precisei usar um remédio para solucionar um problema, eu já tive esse problema. A planta já teve o estresse, ela já teve um gasto energético para tentar resolver isso no primeiro momento e não conseguiu. Se eu estiver trabalhando de forma preventiva, e aí os biológicos podem me ajudar com isso, eu não vou ter esse gasto energético, porque a planta ela já vem equilibrada e ela não vai passar por esse sofrimento, ela vai guardar as reservas dela para desenvolver, para produzir, para te entregar mais resultados. É o que a planta faz. Quando ela sente o estresse, ela libera exudado no solo, né? Uhum. E o que acontece? Às vezes ela libera, então ela está liberando energia porque ela está precisando de um fito-hormônio, de algum nutriente, alguma coisa que ajude ela a se recuperar. Sim. E aí, quando ela libera isso aí, se tu não tem a biologia para ajudar, se o solo não tem uma biologia benéfica, ela vai só gastar energia. Exato. Então, aí tu tá perdendo duas vezes, porque ela tá gastando a energia que ela... Botando onde é como se ela botasse um dinheiro onde não tem como ter retorno. Sim. Ela tá gastando uma energia que ela vai faltar, ou ela, tipo assim, ela tá deixando algum alimento para trás ali que lá na frente pode fazer falta, que vai fazer falta, na verdade, na produção. Ela vai mostrar na produção, né? Então, quando a gente tem, como tu falou, a gente trabalha nessa prevenção de tu já condicionar o solo biologicamente. Quando ela tiver o estresse, ela vai ter maior capacidade de sair desse estresse. Uhum. Então ela vai conseguir se recuperar muito mais rápido, né? Então, às vezes, a gente já fez vamos dizer assim, essa intervenção pós o estresse. O ideal é se a gente fizer antes, melhor ainda. Claro. Até com fungicida a gente pensa isso, né? Uhum. O professor Madaloso, por exemplo, ele fala... O fungicida, quando tu acha que está na hora de aplicar, porque tu já está atrasado. Tu já tinha que ter aplicado 7 dias atrás, porque sempre tu tem que estar... trabalhando de forma preventiva, sempre está trabalhando antecipado. E o biológico, ele é mais preventivo ainda. Bueno, Ednei, nós caminhando já para o final da nossa conversa aqui. A última pergunta é assim, ó, tia, o que é a dica de ouro? O que não pode faltar para quem quer começar a trabalhar e implementar biológicos na sua área? O que o cara não pode deixar de lado para que dê certo isso aí? O primeiro ponto é uma boa orientação técnica. Uhum. O que eu vejo assim no mercado biológico? Tem muito mau uso. Então tem muita falação que não funciona, que não sei o que, comigo não funcionou. Como é que com um funciona e outro não funciona? A gente sabe que tem umas questões, que pode ter umas questões locais, mas eu vejo muito problema de aplicação, né? Aplicação no momento errado. Não cuidar, questão de mistura. Alguns dizem que pode misturar, tem produtos que pode, tem outros produtos que não pode. Então, uma boa orientação técnica para te fazer o produto e tu fazer como é mandado tecnicamente. Porque se um consultor chega ali te vende ali um produto, esse biológico tem potencial de fazer isso, e te diz quando tu tem que fazer, ou tu faz como ele te orientou, ou tu não faz, porque tu vai ter aquilo ali, em vez de ser vai te dar a resposta, vai te dar mais custo. Então, um ponto importante é isso. Ou se tu consegue buscar do consultor de venda uma orientação adequada, procure. Se ele não tiver a orientação adequada, não usa aquele produto, porque a tendência é que tu vai ter esse problema de aumentar ainda o teu custo e não ter o resultado que tu espera. Então, esse é um ponto importante de tu entender e respeitar a lógica do produto. Se esse produto não pode aplicar em temperatura muito alta, um solo seco, esse aqui é para esse momento. Então, a gente respeitar esse momento de aplicação, essa condição climática de aplicação, a forma que tu vai aplicar, isso aí é essencial para o resultado. Por isso que tem alguns que têm resultado e outros não. Então, e muitos produtos aí têm resultado científico comprovado, que daí no campo alguns têm resultado e outros não. Então, se foi testado vamos dizer assim, e foi colocado da forma correta e deu resultado, tem que ver o que algum fez errado ou por que
que faltou ele fazer, que daqui a pouco, tava um solo totalmente desnudo ali, e alguns micro-organismos tem que ter ele tem que ter uma condição dele se instalar, né? Então, ou estava seco, então a gente tem que avaliar muito bem essa necessidade do micro-organismo. E segundo ponto é como saber como é que está esse solo, o nível de desequilíbrio, né? É importante naquela diagnose ali, claro. Porque daqui a pouco tu vai fazer vamos dizer, aquela atuação cirúrgica naquele patógeno, mas também tu vai ter que trabalhar essa questão do condicionador, de condicionar o solo, Sim. reequilibrar essa biologia, buscar reequilibrar essa biologia, porque daí quando tu reequilibrar essa biologia, todos os outros biológicos também potencializam. Então, muitas situações aí de alguns biológicos que não tá respondendo, dando resultado, é porque o ambiente está muito hostil. Então, primeiro tu tem que condicionar, claro. Tu trabalhar um condicionador específico, micro-organismos bastante resistentes e bastante competidores, para depois tu conseguir ter resultado naquele outro micro-organismo mais sensível. Então, esses pontos eu acredito que são base. Então, ter uma boa orientação de como usar o produto, ter um diagnóstico como é que está esse equilíbrio biológico, e trabalhar condicionando o solo para que potencialize o resultado. Perfeito. O produtor tem que entender que não é do dia para a noite, né? Não tem bala de prata, como tu mesmo já falou. É um trabalho que ele precisa ir evoluindo. E eu vou me meter aqui eu pedi para ti as dicas e eu vou me meter. E o que eu diria é, uma vez que tu comece, não pode parar mais. Tem que sempre seguir, que nem a gente falou. Sim. Aquaponte verde, sai uma cultura, entra outra, continua aplicando cada vez mais biológicos no teu solo para estar fortalecendo aquilo ali, e aí com certeza, com o passar do tempo, o produtor vai observar, eu acho, mais produtividade na área dele. Eu estou falando isso porque eu acredito em tudo isso que tu está falando, eu concordo com o que tu está colocando, senão eu não estaria falando. Eu também acho que o caminho para a gente atingir mais produtividade na lavoura como um todo, passa muito também pela parte biológica. Não vai ser só isso que vai salvar a lavoura, mas com certeza vai ajudar muito. Tchê, Ednei, queria te agradecer pela nossa conversa. É um prazer estar falando contigo, tchê, um amigo. A gente está podendo ter essa troca técnica, eu fico muito feliz. E coloca à disposição o teu Instagram, o Instagram da Consult Plant, para o pessoal que quiser te seguir, conversar contigo, como é que eles te acham? O Instagram da empresa é consult.plant, né? Ali a gente já tem algumas postagens falando alguns resultados e falando algumas orientações. E Ednei Areno é o meu Instagram. Então, e a gente está disponível também. O meu celular é 55999350318. Qualquer dúvida que alguém tiver, trocar ideia, a gente está sempre aberto, né? Como diz, essa parte biológica tem uma questão que a gente nunca vai saber tudo. E o ambiente, quando a gente acha que dominou, a gente perde. Então, é uma coisa muito... muda rapidamente, né? E a gente tem que estar sempre atualizado nesse sentido. Perfeito. Já quero aproveitar para te entregar esse regalo aqui, ó. E agradecer de novo a gurizada da Embaá, o Zig, o Guto, o seu Juca, toda a equipe lá, gurizada buena. Obrigado pela parceria e já te entrego esse regalo aí. E, bueno, vocês me seguem no Instagram, vini.agro93. A gente fica por aqui hoje. Um abraço, até a próxima.